Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos falar sobre leis. Tem um projeto de lei que tá aí no forno e que mal saiu e já tá incomodando a mulherada. E que, além disso, os homens também precisam estar mais atentos. Bem-vindos ao episódio de hoje, a herança do testamento. Então, produção, solta a vinheta. Para entendermos melhor como funciona esse projeto de lei, eu vou trazer aqui para vocês agora uma análise muito boa, acho que foi a mais completa que eu encontrei, falando sobre esse projeto em questão, que é do Renan Bruno, do canal A Lei dos Homens, certo? Onde vai possibilitar que vocês entendam um pouco melhor o que muda, o que não muda, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E sim, eu sei que sempre falar de leis é um pouco maçante, é um pouco chato, leva um pouco assim de uma carga, né, assim, de antipatia e tudo mais, mas um dos objetivos do Contragolpe é trazer também informações que muitas vezes vocês não gostam para permitir com que vocês estejam melhor municiados e balizados para lidar com situações do cotidiano de vocês, principalmente no que tange os relacionamentos, ok? Então, para ser objetivo e sem demora, produção, traz a análise do Renan aí pra gente. Homens e mulheres só são iguais perante a lei, porque diante da realidade nós temos muito mais deveres e muito menos oportunidades. Por isso, a exclusão da viúva da condição de herdeira necessária é uma verdadeira injustiça com consequências irreparáveis. Mudança no Código Civil. As jovens senhoras não vão ter direito aos seus bens automaticamente em herança. No vídeo de hoje falaremos sobre uma possível mudança no Código Civil, sim, a respeito de herança, que o cônjuge foi afastado como herdeiro necessário. Vamos entender isso aí. Antes de mais nada, eu vou jogar aqui um videozinho só para vocês verem do desespero do lado de lá. Bora! Verdade que a viúva não vai ser mais herdeira? Gente, uma injustiça muito grande está prestes a acontecer. O nosso Código Civil vai passar por uma reforma e dentre as alterações propostas está a exclusão da viúva como herdeira necessária. Por exemplo, um casal casado pela comunhão parcial ou pela comunhão universal, em caso de falecimento do marido, ela vai ter direito somente à metade do que foi adquirido durante a união. Os bens que ele já tinha antes vão ser herança só dos filhos dele. Mas a grande catástrofe está em relação ao regime da separação de bens. Aquela mulher que muitas vezes aceitou esse regime porque foi coagida, ficou 30 anos cuidando da casa, dos filhos e ainda trabalhando fora para deixar tudo em ordem para o marido, em caso de falecimento dele, ela não vai ter direito a nada. E aí alguns dirão, mas se ele quiser, ele pode fazer um testamento, deixando parte do patrimônio para ela. Gente, quem falar isso desconhece completamente a dinâmica de muitos casais e da violência patrimonial institucionalizada em relação à mulher. Se o homem e a mulher tivessem em pé de igualdade, essa alteração não faria diferença nenhuma. Agora, diante do nosso contexto, a exclusão da viúva vai desvalorizar ainda mais o trabalho invisível desempenhado pela mulher e perpetuar essa grande injustiça. Com a nova lei, a viúva só será herdeira se o falecido não tiver filhos? Não, gente, se ele não tiver filhos, quem serão os herdeiros dele serão os pais dele. A viúva, aquela mulher que cuidou dele até o fim da vida, só vai ter direito a alguma coisa se ele não tiver nem pais, nem filhos vivos. Ou seja, a mulher foi relegada a terceiro lugar da sucessão. E quando eu falo aqui a mulher, é porque os homens não serão prejudicados com essa mudança. Porque como o trabalho invisível, que é o cuidado com a família, historicamente fica a cargo da mulher, o homem tem muito mais tempo para trabalhar, ganhar dinheiro e se manter numa posição financeira muito superior. Homens e mulheres só são iguais perante a lei, porque diante da realidade nós temos muito mais deveres e muito menos oportunidades. Por isso, a exclusão da viúva da condição de herdeira necessária é uma verdadeira injustiça com consequências irreparáveis. Primeiro que eu gostaria de explicar para vocês levemente por cima, tá? No direito das sucessões. Eu vou explicar só por alto. Por quê? Porque direito das sucessões é complexo para quem nunca viu nada. Não é complexo de verdade, é tipo complexo, é a física quântica do direito. Então, vou explicar por cima, mas vamos lá. A parada é o seguinte, existe uma questão de herança, ok? Existe testamento e existe meação, ok? Entenda que a meação, como o nome já dá a entender,
é a metade de alguma coisa. Estamos, né? Aqui estamos na mesma página, 50%, ok? Ok. Se, por exemplo, um jovem senhor casa com uma jovem senhora e no regime da comunhão parcial de bens, aquele que é a regra do ordenamento jurídico, que diz que todos os bens adquiridos onerosamente à constância do matrimônio serão partilhados em caso de divórcio, esse aí, não tem? Regra isso. Não tem? Então, aí os bens que vocês adquirirem na constância do matrimônio onerosamente, vocês, em caso de divórcio, vão ter que, vão ter que vender, ou então um comprar a parte do outro e vai ficar 50% para cada, certo? Certo. Por quê? Porque é uma meação, é 50%, ok? Caso você morra, é a mesma coisa. Entendeu? Só que você não vai estar morto, você não vai, não vai ter a sua parte, porque você já está falecido. Mas a sua parte vai para outras pessoas. Pois então, entenda aqui a questão da meação e a questão da herança. Se na meação, a parte dos 50% que o outro cônjuge já tinha direito antes da sua morte. Isto é, se vocês compraram um carro antes, e se vocês vêm a se divorciar, esse carro custa 100 mil reais, 50 é seu, 50 é dela, ok? Se você vier a falecer, os 50% continua sendo dela. O fato de você ter falecido não significa que ela vai perder a parte dela, entendeu? Ou dele, se ela falecer, ok? Então, você tem que entender que há uma questão de meação e uma questão de herança. Sendo meação, aquele 50% ali, que a pessoa já tinha direito de bens comuns no casal. Enquanto herança são para bens particulares. E aí a gente vai começar a brincar. O que é bem particular? É o resto. Então vamos lá, vamos entender aqui. A parada é o seguinte, o que foi que alterou? Existe na verdade ainda, no Código Civil, o Instituto dos Herdeiros Necessários. O que são os herdeiros necessários? São aqueles herdeiros que necessariamente, obrigatoriamente, vão receber aí pelo menos 50% do seu patrimônio, ok? Esse 50% do patrimônio a gente chama de legítima, mas você não precisa ficar sabendo todos os detalhes. Mas é só isso. Aqui só porque vocês ficam vendo vídeo por aí, por lá, né? Por aqui e por lá. Enfim, vamos lá. Então tem esse 50% que é garantido seu. Os outros 50%, se você quiser dar para o mendigo na rua, você dá. Mas os 50% você necessariamente precisa dar para os herdeiros necessários. Foi claro? Fantástico. Quem são os herdeiros necessários, Renan? Cônjuge, descendente e ascendente. Cônjuge, descendente e ascendente. Cônjuge, lembrando que o cônjuge é só no masculino, tá? Ou cônjuge não pode ser homem ou mulher. Descendente, também conhecido como seus filhos, ou netos, aí, se alguém morrer no meio do caminho. E ascendente, também conhecido como seus pais, seus avós, ok? Tem um monte de detalhe no meio disso, mas não vou ficar explicando porque não vem ao caso, ok? Mas a questão é, com essa nova alteração, cônjuge vai ser excluído. Cônjuge não é mais herdeiro necessário. De forma que ele vai, os únicos herdeiros necessários serão seus filhos e seus pais. Ponto. Então, o que isso alterou? Alterou que ela não vai receber necessariamente parte da herança. Ok? Você entendeu? Porque agora quem vai receber necessariamente serão seus descendentes, seus filhos e seus ascendentes. Mas, se você casou no regime da comunhão parcial de bens, lembra-se que ela tem direito à meação. Lembra que eu falei no início? Por isso que eu expliquei no início. Lembra que eu falei? Por quê? Porque já era dela. Então, se você tinha um carro de 100 mil, 50 mil, ela já vai receber. Agora, os outros 50 mil vão necessariamente para os herdeiros necessários, que são os seus filhos ou os seus pais, seus avós, enfim, vai depender do caso concreto. Normalmente, para o seu filho, para os seus pais, né? Então, é basicamente isso. Compreendeu? Contudo, é importante lembrar que existe uma coisa chamada ordem. Na verdade, ordem de sucessão. Artigo 1129, se não me engano, do Código Civil, que diz que ainda permanece a questão lá dos herdeiros, dos descendentes, dos ascendentes e do cônjuge. Isto é, apesar do cônjuge ser retirado como herdeiro necessário, caso o descendente ou o ascendente venha a faltar, isso é, morram ou não existam, ele simplesmente o cônjuge está lá. Ó. O próximo sou eu, o próximo da fila sou eu, tá bom? Então, é importante que você entenda. Não se complica, vamos entender. Vamos lá. Faleceram. Se casou no regime da comunhão parcial de bens, se vocês têm bens em comum, parcial, universal de bens, a meação vai ter direito. Agora, o restante, né, a herança, ela não vai ter direito, ok? Salvo se não houver descendente ascendente, porque ela é próxima na ordem sucessória. Contudo, até isso pode ser alterado. Como? Testamento. E aí que vai. No início do vídeo eu expliquei para você que testamento, aí, você sabe aí que tem é um instrumento aqui que você vai falar como que você vai dirimir os seus bens quando você vier a falecer, ok? Certo? Contudo, eu falei que você tinha que respeitar a legítima, isto é, os 50% do seu patrimônio que necessariamente tem que ir para os herdeiros necessários. Necessariamente, necessários, herdeiros necessários, simples, ok? E aí eu continuo falando isso aí. Só que agora elas não, o cônjuge, né, homem e mulher, não estão mais aí com os herdeiros necessários. E nesse testamento você pode excluir o cônjuge da ordem sucessória. Caraca. Então quer dizer, Renan, calma lá. Renan, muita coisa na minha cabeça e tal, calma. Você está me dizendo que
Se eu casar no regime da separação total de bens, e esse projeto de lei for aprovado, e eu colocar no meu testamento que ela não tem direito a nem entrar na ordem sucessória dos meus bens, ela não recebe nada? Ela não recebe nada nem em vida, nem em morte? Exatamente. Antes não podia, eu explicava isso, eu sempre falei, regime de bens é inter vivos, ok? Regime de bens é inter vivos, caso de divórcio. Em caso de falecimento, ela vai ser herdeira necessária, ela vai ter ali uma parte dentro da legítima, né, pelo menos. Então, houve essa ruptura, né? Na verdade, ainda não ocorreu, porque estamos em processo de alteração. Isso que foi discutido entre os acadêmicos. Vai ser enviado agora para o Congresso Nacional e aí vai ter a votação. E aí elas já estão chorando. Por que elas estão chorando? Porque elas estão falando o seguinte, olha só, então, eu posso ser excluído de tudo, porque se eu casar na separação total de bens, até na parcial de bens, eu só vou ter direito à minha aviação, não vou ter direito ao restante, entendeu? É exatamente isso. Você não vai ter direito ao restante, você vai ter direito àquele 50% que já era seu. E não é essa, porque a pessoa... Entendeu? Então, vai diminuir o valor que ela vai receber, entendeu? E o pessoal casa na separação total de bens, intervivo já não tem direito a nada. Causa morte, se ele botar no testamento que ela está fora da ordem sucessória, que ela está fora da ordem, nem depois dos descendentes do ascendente, ela não recebe nada. Então, será necessário botar uma cláusula no testamento falando, caso eu venha a falecer e não tenha filhos, não tenha pai e mãe, ela está fora. O cônjuge vai ser excluído dessa ordem sucessória. Entendeu? Então, isso aí é interessante, por quê? Porque você consegue decidir melhor para quem vai a sua grana. Do meu ponto de vista, a liberdade deveria ser total. Isto é, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele. Isso é básico, entendeu? Se quiser, dá pro mendigo. Você dá pro mendigo. Por quê? Porque é seu, mano. Eu faço o que quiser. Então, o que isso alterou no final? Na verdade, não alterou ainda. Mais uma vez, é uma discussão que está sendo levada para o Congresso. Pensando isso, inclusive, essa regra também se aplica ao homem. Bom que se diga. Entendeu? Então, assim, eu não estou vendo homens desesperados com isso. Por quê? Não sei, dizem que é porque o homem, como regra, não está se preocupando muito com os bens da pessoa com quem ele se relaciona, que ele só se relaciona ali com a pessoa que ele tem uma atração física ou sentimental, né? Então, os homens não estão muito preocupados com isso. Agora, algumas poucas mulheres estão fazendo um grande barulho na internet. Vocês me entenderam? Então, a alteração que é a retirada do cônjuge como herdeiro necessário. Ela continua lá na ordem sucessória, mas mediante testamento é possível retirar até da ordem sucessória. Então, se você casou no regime da comunhão parcial de bens, ela vai ter direito só a 50%. Se você casou no regime da separação total de bens, ela vai ter direito a nada, salvo se faltar descendente e ascendente, aí ela é próxima na ordem sucessória e você ainda assim pode excluí-la de lá, caso você faça o testamento dessa forma. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Então quer dizer que agora existe a possibilidade de ter uma chance com que os homens removam as mulheres de ter acesso à herança deles, caso porventura ele venha a falecer. E é por esse motivo que supostamente elas estão ardidas, elas estão incomodadas, elas estão revoltadas, principalmente aí capitaneadas, né, através dessa análise que eu trouxe para vocês do Renan, pela porta-voz mais famosa da advocacia feminista, que é a doutora Miriane Ferreira. Nossa, que incrível! Mas calma que existem alguns pontos que eu achei interessante destacar aqui para vocês. Então, vamos a eles. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é justamente de um trecho da fala da nossa ilustre advogada. Então, abre aspas para ela. Homens e mulheres só são iguais perante a lei. Fecha aspas. Ué, mas não era essa a luta das feministas? E não é isso que tantas outras alegam que não existe ainda hoje? Então, algo de errado não está certo, porque nem alinhar o discurso elas conseguem. Fora que, se a luta era essa, por qual motivo vocês lutam agora? Lembrando que é a fala de uma advogada, uma suposta agente da lei. E acabou de refutar as próprias manas do movimento. O nível de estupidez chega a ser engraçado, convenhamos.
O segundo ponto que vale a pena destacar é uma coisa que me ocorreu quando eu estava vendo essa análise. Vem cá. Se elas diziam que não precisavam de homens para absolutamente nada, por que é que elas estão chiando com a possibilidade, lembrando, possibilidade não é uma certeza, certo? De serem excluídas da herança? Porque, como o Renan bem disse, esse projeto de lei, caso aprovado, também afetará os homens. Ah, mas entendi. Qual é o sexo que geralmente casa com o outro pelos benefícios proporcionados e não por um afeto intrínseco? Muitas vezes a gente não precisa dizer nada, basta prestar atenção e ter o mínimo de discernimento para sacar a hipocrisia contida na narrativa. E o terceiro ponto que vale salientar também é uma fala da nossa ilustríssima doutora. Abre aspas para ela. Muitas vezes a mulher foi coagida e ficou cuidando dos filhos e da casa e ainda trabalhando fora para deixar tudo em ordem para o marido. Fecha aspas. Bom, a gente deve supor que ela deve estar tirando essas mulheres aí de algum filme antigo ou eventualmente de romances da década de 60, né? Ou a explicação mais plausível é que provavelmente ela esteja em Nárnia. Por quê? Primeiro porque as leis de hoje favorecem claramente o sexo feminino, com mecanismos exclusivos para as mulheres, né? Como, por exemplo, Delegacia da Mulher, a Vara de Família, a Maria da Penha. E outra coisa, as mulheres modernas estão se casando? Ou seja, elas estão fazendo questão de se casar? Ao meu ver, eu acho que não. Elas estão se esforçando para manter o casamento quando elas estão em um? Ao meu ver, eu também acho que não. Quando elas estão nesse casamento, elas estão tendo filhos? Pelo menos aí tem a intenção de ter 2 filhos? Ao meu ver, eu também acho que não. E quando tem filhos, permitem ou facilitam a convivência desses filhos com a figura paterna, mesmo que o relacionamento, porventura, acabe não dando certo? Ao meu ver, eu também acho que não. E a melhor de todas, elas estão se preocupando em deixar tudo no jeito para o marido? Cara, já tem relatos de que nem cozinhar para o marido elas querem, muito menos cuidar deles. Então, elas estão deixando arrumado o quê? O que que elas estão arrumando? Só se for a partição do armário dela, né? Ou do armário delas, melhor dizendo. Ou seja, é mais um argumento tirado do mundo de fantasia, onde boa parte delas ainda vivem. E o último ponto, mais não menos importante, que vale destacar, também é sobre um trecho da fala da nossa ilustríssima advogada. Então, abre aspas para ela novamente. Historicamente, o cuidado com a família fica a cargo da mulher. Fecha aspas. Mas de que família? Hoje existe inclusive a indústria do divórcio e uma agenda positiva para que as mulheres criem os filhos sozinhas, sem a presença do homem. Então, no meu entendimento, que família seria o pai, a mãe e os filhos? De que família essas mulheres estão cuidando? Porque eu sinceramente não entendi. E ainda falar que mulheres têm menos oportunidades? Em quê? Tá aí o Planeta 50-50, tá aí a Agenda 2030, que inclusive foram temas que a gente trouxe no episódio de iniciativas governamentais. Quem ainda não ouviu, vai lá, que vale a pena vocês conferirem, tá certo? Fora que, desde a década de 80, as mulheres são maioria nas universidades. E ainda com todos esses incentivos e vantagens não estão conseguindo? Por que será? Ah, mas já sei. Vão vir com aquela história do machismo estrutural, de que vivemos em um patriarcado, de dívida histórica e toda essa babaquice que a própria história e a realidade atual já refutaram. Eu estou sentindo uma treta! Entretanto, meus caros, nem tudo que reluz é ouro. E por mais que, na essência, esse projeto de lei tenha com o intuito de promover mais autonomia para que o cônjuge que fará um testamento ou aquele que tem mais recurso optar por incluir o outro cônjuge ou não no seu testamento e escolhê-lo ou não como um dos participantes a usufruir da sua herança, nós sabemos e precisamos recordar de como funciona o sistema judiciário brasileiro, certo? E é justamente sobre esse ponto que eu vou trazer a segunda análise de um cara muito famoso aqui também, que é o Dom Sandro, certo? Onde ele faz esse alerta porque
vale a pena a gente prestar atenção e acompanhar a evolução desse projeto de lei. Entretanto, sempre com cautela e sem demais, vamos dizer assim, entusiasmos ou mesmo sem uma falsa alta expectativa de que as coisas vão melhorar só com esta medida. Então, produção, traz o alerta do padrinho aí. É incrível, mas eu apresento aqui uma solução que praticamente elimina quase todos os problemas, não todos, mas quase todos. Mas quando surge uma mudancinha em uma lei, os homens ficam pensando, estamos recuperando algum terreno perdido, já que as mulheres amealharam todos os privilégios possíveis na questão de casamento, divórcio, divisão de bens, guarda de filhos, enfim, tudo isso. Vocês estão sabendo que tem agora uma reforma do Código Civil. É o novo Código Civil, que traz uma das novidades, a possibilidade de exclusão do cônjuge da lista de herdeiros necessários. Então tem muito homem comemorando e muita mulher chiando com o novo sistema de repartição de herança prevista nesse novo Código Civil. Mulheres se queixam de que poderão ser excluídas da herança desde que estejam casadas, por exemplo, com separação universal de bens. Eu andei lendo vários sites e digo uma coisa. Para interpretar todas as situações possíveis, é preciso que a pessoa seja especializada na área do direito de família e sucessões. Senão ela vai se enrolar toda. É um emaranhado de interpretação. A meu ver, nem os homens podem se contar felizes e as mulheres queixosas estão fazendo tempestade em copo d'água. Porque vocês sabem, elas não admitem perder nem $1 furado. Porque eu estou dizendo que o homem não pode se considerar agora um beneficiado total. Porque eu não acredito no que se escreve nos códigos aqui no Brasil. Vocês têm o maior exemplo do que os legisladores e o judiciário fizeram com a Lei Maria da Penha. Passaram por cima de todas as regras para fazer essa lei. Essa lei foi parar no STF. O STF avalizou a lei. Então eu não acredito que eles deixarão mulheres sem nenhuma ajuda ao léu. Pois o sistema é pró-mulher. Só que eu já apresentei uma solução bem simples, que resolve a maior parte dos problemas. E vocês, homens, nem gastarão com advogados. É só vocês não constituírem união estável. Ou casamento, como queiram chamar. Está solucionado o problema. Ou vocês vão esperar soluções
michurucas por parte do alto escalão que trabalha para o sistema feminista. Tomem a atitude vocês mesmos. Se antecipem. Não dependam da interpretação do judiciário. Vocês estão carecas de saber da interpretação do judiciário. Há exemplos, há milhares de exemplos. Então, é simples a solução. Não entre no jogo. Pronto. Vocês não vão depender de interpretação, de jurisprudência. Estarão livres disso. Simples. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então fica aí o alerta do Dom Sandro, né, pra gente olhar as coisas com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de prudência, sem tanto entusiasmo, sem principalmente falsas expectativas de que as coisas entre homens e mulheres retornem ao que era, se é que realmente era tudo isso que a galera diz que era, né, principalmente aí a galera das antigas, certo? E que por mais que, em teoria, né, o texto desse projeto de lei tente fornecer uma maior autonomia e uma maior liberdade para aquele cônjuge que possui mais recursos, de dizer quem é que vai usufruir desse recurso, uma vez que ele já tenha partido, né, principalmente no tocante ao cônjuge, porque o Renan já explicou bem aí a questão dos descendentes e dos ascendentes, a gente sabe exatamente como que os juristas aqui no Brasil, a maioria deles pelo menos, interpreta a lei, certo? E quem que, vamos dizer assim, possui uma simpatia muito forte do Estado para que seja ajudada ou ajudado, né, numa eventual separação entre os sexos, né, ou seja, entre homem e mulher, quem é que o Estado vai olhar com mais carinho, vamos dizer assim, ok? E também para aproveitar o ensejo desse episódio, que ele vai ser mais curto, porque a gente sabe que é um assunto que é um pouco complicado, é um pouco maçante, certo? E também eu estava devendo para vocês um episódio mais curto, para que vocês possam absorver a ideia de forma mais rápida. Então, eu só vou querer fazer o último comentário aqui, que na verdade foi um comentário que eu vi um comentário em um vídeo, certo? E que me trouxe a ideia de trazer aqui para vocês e transformar esse comentário que eu vi naquele momento. Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, o homem que casa torna-se indesejável, desprezado e acaba sendo comandado por uma incompetente, fazendo o desnecessário para uma ingrata. Fecha aspas. Eu confesso que eu não sei exatamente de onde, né, que o rapaz que escreveu esse comentário tirou essa frase, né? Eu dei uma pesquisada, mas não encontrei, pelo menos de forma fácil, aí quem foi o autor ou a autora dessa frase. Eu estava imaginando que talvez fosse a Esther Vilar, né? Mas não tenho certeza. Mas me chamou muito a atenção porque coincidiu, né, com a questão do tema lá do projeto de lei, né, da alteração da herança e tudo mais, e também me fez refletir um pouco do... Né, é estranho a gente pensar como as mulheres, no geral, têm uma verdadeira aversão de entender de que elas precisam mostrar que são merecedoras das coisas, né? E não que elas já nasceram com uma credencial, com uma estrelinha na testa que diz que elas merecem só por elas serem mulheres. E eu acho que isso justamente acaba se enquadrando nesse caso, né, do projeto de lei, onde elas começaram a reclamar e a chiar, né, simplesmente pela possibilidade de serem deixadas de fora, porque automaticamente, ao dar esse poder tanto para o homem quanto para a mulher, parece que a mulher entende que ela vai ter que se esforçar mais, e na verdade teria mesmo, né, e ser mais assim agradável e se preocupar mais com o que o homem quer dentro de um relacionamento, né, até porque existe aquela frase, né, que geralmente o homem ele procura
uma mulher para fazê-la feliz, né? E a mulher procura um homem para fazê-la feliz, mas geralmente por que as coisas não estão dando certo? Porque ninguém se importa com a felicidade do homem, né? E uma das maneiras de você, não vou dizer de dar felicidade, mas uma das maneiras de você dar mais autonomia e permitir com que a pessoa escolha, né, para quem ela quer passar o legado financeiro ou qualquer outro tipo de coisa, é justamente você dar esse poder jurídico, né? De quando eventualmente você não estiver mais aqui, ou quem que você quer que usufrua desses bens, independentemente de qualquer tipo de legislação ou incentivo estatal, né? Então, quando você entrega isso na mão do cidadão, né, da pessoa, com certeza as pessoas que possuem algum interesse nele, que não seja um interesse assim de forma íntegra, né, e que seja uma coisa um pouco mais assim obscura ou um pouco mais voltada para a parte financeira, vão ter que ralar e muito, vão ter que aguentar e muito, né, porque vão assim querer só, como posso explicar? Essa pessoa vai esperar até o último momento, né, para poder arrancar, né, para fazer o saque, mas mesmo assim, enquanto essa pessoa estiver viva, ela vai ter que, vamos dizer assim, andar na linha, certo? E fazer o máximo possível para ser agradável e também se preocupar com o que a pessoa que é a detentora dos recursos está pensando principalmente sobre ela. E eu acho que é isso que incomoda profundamente a mulherada, porque se os homens tiverem, né, essa consciência e começarem a usar disso para saber selecionar as mulheres com as quais eles querem ter um relacionamento para aqueles que querem, com certeza isso vai dificultar e muito a vida das interesseiras e também principalmente daquelas que, né, quando novinhas dizem, né, que acreditam quando uma novinha encontra um cara bem mais velho, né, na faixa aí dos seus 50 e 60 anos, né, dizem acreditar no amor verdadeiro. Então, uma vez esse projeto de lei sendo aprovado, vamos ver se todo mundo vai continuar acreditando que esse tipo de relação é amor verdadeiro, e vamos ver, né, se uma vez que essas novinhas que se relacionam com os caras mais velhos aí, com o famoso velho da lancha, né, ou com o rei do camarote, esse tipo de coisa, vamos ver se elas vão continuar querendo se relacionar, sabendo que existe uma grande possibilidade desse cara só tirar uma casquinha dela e não deixar absolutamente nada para ela depois que ele se for. Bom, antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelas plataformas disponíveis aí na bio do YouTube e também na bio do Instagram, ok? E falando principalmente do YouTube, não se esqueça, por favor, de verificar sua inscrição. Se não tiver inscrito, considere se inscrever, ok? Entrar no nosso canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo com as pessoas próximas a você e também sinta-se à vontade para interagir conosco na seção dos comentários. Aquele à vontade, nada de pés em cima do móvel, nada de andar pelado pela casa, mas vocês entendem exatamente o que eu quero dizer, ok? Um outro alerta também importante é na questão do Spotify, tá? De vocês não esquecerem de fazer a avaliação do podcast, eu já expliquei várias vezes aqui como faz, mas só recapitulando. Na página principal, vocês clicam ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, você escolhe aquela que tem uma opção de uma estrelinha, e ali vocês fazem a avaliação do podcast, tá? Para sinalizar para o Spotify que o conteúdo que vocês estão consumindo aqui é um conteúdo de valor, tá bom? Caso ainda queiram entrar em contato conosco, além dos comentários do YouTube, vocês também podem utilizar a DM do Instagram e o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, certo? E tanto na questão do Spotify quanto também do YouTube, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Tá certo? Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.